Vejam como isso cai. Então, o objetivo de recipientes isolantes térmicos é minimizar as trocas de calor com o ambiente externo. Essa troca de calor é proporcional. Olha, ele diz, então ele diz, ele está te dando aqui a fórmula de chavadinho. Ela é proporcional à condutividade térmica K e à área interna das faces do recipiente, bem como a diferença de temperatura entre o ambiente externo e o interior do recipiente, além de ser inversamente proporcional à espessura das faces. A fim de avaliar a qualidade de dois recipientes, então o recipiente A, que ele é de 40 por 40 por 40, e um B, que é de 60 por 40 por 40, de faces de mesma espessura, um estudante compara suas condutividades térmicas Ka e Kb. Para isso, suspende dentro de cada recipiente blocos idênticos de gelo a 0 graus Celsius, de modo que suas superfícies estejam em contato apenas com o ar. Após um intervalo de tempo, ele abre os recipientes enquanto ambos ainda contêm um pouco de gelo e verifica que a massa de gelo que se fundiu no recipiente B foi o dobro da que se fundiu no recipiente A. Ele quer a razão entre Ka e Kb, sendo que K são as condutividades térmicas. Ele fala que é mais próxima D e você vai ter que fazer essa conta. O que está acontecendo aí, galera? Ele quer saber a condutividade térmica de cada um dos recipientes. Ele colocou um com uma quantidade de umas dimensões de um e outro com as dimensões diferentes. Mas o que são? O primeiro é um cubo. Você tem um cubo de 40 por 40 por 40. Quantas faces? 6 faces. Vai ter uma área relacionada àquelas trocas térmicas. Então a energia está vindo de fora e ocorre um fluxo de calor que é absorvido pelo gelo e esse gelo está usando esse calor para se fundir, para trocar o seu estado físico. No B, você tem um outro recipiente que não é cúbico, seria no formato de um paralelepípedo, e você também consegue achar a área externa, a área das faces. Seriam 2 faces de uma maneira e 4 faces de outra maneira. 4 faces de 60 por 40 e 2 de 40 por 40. Beleza. No A eu tenho 6 faces de 40 por 40 e você teria que usar, além disso tudo, a fórmula que ele não deu direto, mas ele deu maneiras de você conseguir descobrir, ele te deu quase que na cara que ele não escreveu explicitamente aqui a equação, mas ele falou, é proporcional a tal coisa e inversamente proporcional a tal coisa. Como assim? A gente vai ter que usar a forma de fluxo de calor. No final do seu curso, lá no finalzinho do curso, lembra que eu fiz questão de colocar? Isso não aparece, isso não aparecia. Por quê? Porque não era cobrado. Só que o Enem tá aí, ó. E ele botou na prova, ele te deu ali, é proporcional a tal coisa, inversamente proporcional a tal coisa. E você consegue chegar na forma. Só que, se você já viu isso alguma vez na vida, muito melhor. Então tá lá no final do seu livro digital, o último capítulo dessa aula, tá lá, ó, fluxo de calor. Tô falando, faço questão de colocar por quê? Porque aparece. Se você já viu aquilo ali alguma vez, você já sabe identificar, ele tá dando de maneira de chavada, de maneira não muito clara, a fórmula do fluxo de calor. Depois daquilo fica fácil. Então, qual a primeira coisa que a gente vai fazer aí? Calcular tanto a área, a soma das áreas, né, das 6 superfícies internas, tanto do recipiente A quanto do recipiente B. Vamos aproveitar esse slide aqui, dá para escrever aqui embaixo, que a gente economiza um tempinho. Então, a área do A será 6 faces, cada uma de 40 por 40. Lembrando que ele seria um cubo. E isso aqui me dá uma área total para o A de 9.600, com a unidade centímetro, então centímetros quadrados. E para o B? Para o B, eu tenho 4 faces de 60 por 40, mais 2 faces de 40 por 40. Isso aqui, se vocês fizerem essa conta, me dá uma área total de 12.800 centímetros quadrados. Beleza, já tenho a área de de A e de B. E agora você tinha que lembrar, você tinha que inferir que esse fluxo de calor, vou mudar aqui, essa é a letra usada, mas isso não é muito importante, que isso aqui vai sendo usado para poder fundir o gelo. Então isso aqui vai estar relacionado com a energia usada para o gelo para essa fusão, só que para ficar bem legal mesmo, ele falou a energia em um intervalo de tempo. Ou seja, não seria bem a energia só, seria a potência, energia sobre tempo. Então, vou colocar um intervalo de tempo, ele vai acabar se cancelando na medida que a gente for desenvolvendo a questão, mas só para ficar legal aí, para ficar completo o raciocínio. Então, seria a energia total usada para fundir o gelo, dividido pelo intervalo de tempo. E aí, eu sei que a energia de fusão, isso aqui é a massa de gelo, precisa de um espaço aqui. Isso aqui seria a massa de gelo multiplicado pelo calor latente de fusão. Então, isso aqui dividido pelo intervalo de tempo. Isso aqui seria o calor de fusão pelo tempo. E o fluxo? O fluxo, se você viu na aula, você está melhor ainda. Se você lembrou e conseguiu deduzir pelo enunciado, também vale, também está valendo. E é bem tranquilo. O que ele disse? Ele disse que o fluxo é proporcional à condutividade multiplicado pela área do recipiente e pela variação de temperatura.
Isso era o que ele disse que era diretamente proporcional, então fica na parte de cima da fração. Ele falou que era inversamente proporcional à espessura. Tá aí, essa é a relação mesmo que a gente usa para o fluxo de calor. O que me interessa? O que me interessa é a razão entre as condutividades térmicas. Então vou isolar a condutividade aqui e vou chegar em outra relação. Como? Passando a espessura para lá, multiplicando, e tanto a variação de temperatura quanto a área, para o outro lado, dividindo. E aí eu fico que o que me interessa aqui, que é a condutividade, ela é igual a massa do gelo vezes o calor latente de fusão multiplicado pela espessura do recipiente, dividido pela variação de temperatura, multiplicado pela área, multiplicado pela variação de intervalo de tempo, multiplicado pela área, pela variação de temperatura. Aí sim. Beleza. Só que eu não quero só esse. Eu quero o K do recipiente A dividido pelo K do recipiente B. Então, sim, eu vou escrever a mesma fórmula, tanto para um quanto para outro. E aí ficaria a massa de gelo em A, multiplicado pelo calor latente de fusão do gelo, multiplicado pela espessura do recipiente, dividido pelo tempo, pela área de A e pelo intervalo de temperatura, dividido agora para o B. Aí para o B, mesma coisa, massa de gelo em B, que se fundiu, multiplicado pelo calor latente de fusão, pela espessura e dividido de novo pelo intervalo de tempo, a área de B e o gradiente de temperatura. Percebam, o gradiente de temperatura é o mesmo para os dois recipientes. Os dois têm a mesma temperatura interna do gelo, 0 graus Celsius, e a externa é a mesma. A espessura do recipiente é a mesma, ele falou que era constante. O que mais que dá para cortar? Calor latente de fusão também é o mesmo, não variou. E o intervalo de tempo que um ficou sujeito e o outro também foi a mesma. Isso aqui resume então o nosso problema, a nossa razão pedida entre a constante de A e B, ao quê? A massa de gelo em A, dividido pela área de A, tudo isso sobre a massa de gelo em B e a área em B. Bem mais simples, cuidado para não cortar de mais e nem de menos. Beleza? Agora é só substituir os valores e partir para o abraço. A massa de gelo em A, eu não sei quanto é, só que ele falou que a de B é o dobro de A. Então chama de A de M e chama de B de 2M. Pronto. E sim, vou cortar M com M já no futuro. Bom, a área de A eu sei que vale 9.600 e a área em B, 12.800. E agora, galera, como é que sai disso? Repete a fração de cima, multiplica pelo inverso da fração de baixo. Então, vou repetir, vou botar o M de novo. M por 9.600 vai ser igual, multiplicado pelo inverso da de baixo, por 12.800 dividido por 2M. Essa é a razão entre KA e KB que eu quero. M morre com M e no final a minha razão se resume a 12.800 dividido por 9.600 vezes 2. Uma manhã de sol, dá para cortar os zeros. Aí teria que fazer 128 por 2, dá para cortar aqui também, né? Dá 64. Então no final é 64 por 96. 64 por 96, dá para melhorar aí, hein? Dá para melhorar aí, hein? Dá para melhorar, dá para dividir, dá para fazer inúmeras divisões. Quero ganhar tempo com vocês. Se vocês simplificarem essa fração, vocês vão ver que ela chegaria até 2/3. 2/3 dá uma razão de aproximadamente 0,67 e o gabarito é a alternativa B de Bravo. Beleza, galera?